em cada região brasileira, tá? E também como funciona, né, esse extrativismo. Entendemos um pouco sobre o IMCBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, de Desenvolvimento e Conservação, que pegamos um pouco da história lá de Chico Mendes, né, que foi morto por o grande pecuarista Darli Alves, na região do Acre, até porque Chico Mendes ele era um grande seringueiro, um sindicalista, que defendia as causas naturais, principalmente a floresta, né, porque era o seu ganha-pão e o ganha-pão de muitas famílias, e esses fazendeiros não davam importância para as seringas, derrubavam tudo para poder para ter criação de pastos, né? Então você percebe aí que houve uma luta e quando houve a morte de Chico Mendes, né, houve uma necessidade ali de criar um instituto, né, que fosse referência no Brasil, que hoje é conhecido como Instituto, o INCBio, né, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E ele é responsável por fazer o controle, por fazer a fiscalização, por fazer a organização de toda as áreas de proteção e conservação ambiental que existe no Brasil. Claro que ainda tem muitas que não pertencem à organização e fiscalização do MCBio, mas as principais, estaduais e nacionais, têm aí o controle do MCBio. No Maranhão, por exemplo, nós temos, pelo controle do MCBio, nós temos os lençóis maranhenses, nós temos as regiões da Chapada das Mesas, no Piauí nós temos Sete Cidades, no Ceará nós temos o Bajara, no Piauí também nós temos Serra da Capivara, né? As pinturas rupestres. Então nós temos aí vários parques que são de responsabilidade do próprio Instituto Chico Mendes, né? Que faz esse controle, que faz essa fiscalização, que faz essa organização juntamente com as comunidades tradicionais que vivem nessa área, né? Então é um instituto muito importante para o Brasil, também ameaçado, porque nós sabemos que o Brasil ele tem muitos problemas políticos e as políticas públicas partidárias, né, as politicagens que existem por aí, nós sabemos que a corrupção ela é muito alta no Brasil e essa corrupção afeta, né, essas organizações ambientais, né, esse desenvolvimento mais sustentável, porque o capitalismo não se preocupa com isso. E esses governos corruptos são muito capitalistas, né? Visam muito lucratividade, não visa a sustentabilidade, né? Então nós temos aí esses probleminhas ainda na realidade ambiental, mas que avançamos bastante em questões de melhoria, isso sim, né? Nós tivemos um avanço muito bom nessa parte, mas ainda tem muito, né, para avançar, tem muito ainda para se discutir. Aí procuramos entender as principais atividades do extrativismo animal, né, onde falamos um pouco da pesca como principal atividade de extrativismo animal, principalmente no Brasil, até porque a caça, em muitos casos, ela é proibida, até mesmo para a prática esportiva, né, ela é proibida. Geralmente a caça ela só é praticada por comunidades tradicionais, que segundo a lei para matar um animal para sua subsistência, para sua sobrevivência, é permitido, né? Contando também que não seja animal ali que, por exemplo, uma onça que ele só quer tirar a pele dela para vender. Então isso aí não é permitido, mas caçar para se alimentar, para alimentar sua família, então as comunidades tradicionais, que principalmente são as comunidades indígenas, elas têm essas autorizações pelo próprio IBAMA, né? Que é o órgão máximo aí de fiscalização da biodiversidade, como foi falado aqui no livro de vocês. E o Exército, que foi colocado como essa parte de controle de armamento, quem faz essa caça predatória, enfim. Mas a principal atividade é a pesqueira, né? E nós sabemos que é a mais forte, principalmente no Brasil, até por ser um país, como nós falamos, de dimensão continental, né, de dimensões continentais, que apresenta uma vasta organização de recursos hídricos, né, uma presença de rios, uma presença de lagos férteis, cheios de peixes, né, e isso proporciona, dentro do Brasil, os três tipos principais de pesca, como nós vimos, como a gente estudou, na verdade, no último conteúdo. Né? Nós temos aí a pesca artesanal, que é aquela pesca que estamos acostumados
a ter contato com ela, que é aqui no Rio Mearinho, o que mais acontece é uma pesca artesanal, de pessoas que pescam para sobreviver. Tipo, ele pescam para se alimentar, e uma outra parte da produção que ele conseguiu, ele utiliza para vender no mercado, né? Para aquele dinheiro ali ele poder comprar os outros mantimentos que não tem como você ter pescar, né? Não tem como pescar arroz, não tem como pescar feijão, não tem como pescar verdura, né? Então ele pesca uma certa quantidade que vai servir de alimento para ele e uma outra parte para vender, obter riqueza, lucro, no caso dinheiro, para comprar esses outros produtos que ele precisa para ter uma alimentação adequada. Temos a pesca comercial, que é aquela pesca que é feita em um volume maior, justamente para alimentar o comércio, para alimentar os supermercados, né, para alimentar uma demanda maior, né, uma necessidade maior. E a pesca recreativa, aquela que os peixes ficam em tanques, a pessoa vai lá, pesca o peixe, tira uma foto e depois devolve o peixe, né, para o açude. Pode ser feito em açude, rio, lago, não importa. A pesca artesanal é aquela que não mata o peixe, não fere o peixe, não agride o peixe e depois você solta ele, né? Apenas para uma prática esportiva. Vamos colocar assim, tá? E aí a gente procurou entender um pouco mais essas atividades. Daqui para frente, nós vamos entrar dentro ainda da realidade agrícola, vamos colocar assim, mas um assunto muito importante para a gente poder entender a organização agrícola do Brasil hoje. O Brasil ele tem uma organização agrícola muito interessante para ser estudada, até porque quando se fala em problemas sociais, desigualdade social, por exemplo, tem muito a ver com a forma que a agricultura ou a agropecuária brasileira foi organizado, historicamente falando. Nós temos uma história, né, dentro das atividades agropecuárias do Brasil. Quando eu utilizo o termo agropecuário, eu utilizo o termo agropecuário, agro, né, de agricultura, pecuário, da famosa atividades, né, de criação de animais. Então, eu tenho uma pecuária e agricultura que formam o termo agropecuária. E lembrando que nós estamos falando aqui da principal atividade econômica do Brasil. Tá? A principal atividade econômica do Brasil é exatamente a agropecuária. É um país, como a gente falou, de dimensões continentais, e que essa dimensão, né, continental que ele tem, que ele apresenta, isso proporciona uma diversidade incrível dentro da produção agrícola e dentro da produção pecuária. Principalmente o tipo de clima, né, existente em nosso país, clima equatorial, clima tropical como maior predominância, né, o tropical principal. E esse clima ele é favorável para podermos apresentar uma agricultura e uma pecuária diversificada. É uma agricultura que tem uma possibilidade de plantar inúmeros tipos de produto e uma pecuária que tem uma possibilidade, né, de ter uma produção diversificada de carne, de leite, né, e de subderivados, né, de outros tipos de produtos que dependem do leite, da carne, para ser produzido. Então, o Brasil ele tem essa diversidade incrível, né, e que facilita o desenvolvimento do agronegócio, tá? Mas, inicialmente, é importante nós conhecermos um pouco da história da agricultura. Porque quando a gente fala em agricultura no Brasil, tem dois assuntos que é muito importante vocês saberem. Nós estamos falando de estrutura agrária brasileira, tá? E também existe um outro nome que é a discussão dentro do setor agrícola, que é chamado de latifúndio e minifúndio, que está relacionado à briga aí por conta das concentrações de terra, né? O Brasil tem muita terra, mas está distribuída para poucas pessoas, tá? E muitas pessoas com pouca terra. Existe um autor que fala assim, que o Brasil tem muita terra para pouca pessoa e muita gente para pouca terra, tá? Então nós temos uma distribuição de terra desigual. Nem todo mundo tem terra para poder plantar, para poder desenvolver, né, o seu negócio. E essa má distribuição de terra
que existe no Brasil, que historicamente vem sendo discutida, ela existe um início, né? Existiu um momento que essa distribuição de terra, que essa má distribuição de terra surgiu. E ela surgiu justamente no período de colonização, justamente no período que Portugal, né, fazia o controle das terras brasileiras, né, quando houve o processo de ocupação portuguesa, europeia, né, vamos colocar assim, mas especialmente portuguesa, e que inicialmente houve aí o processo de separação e divisão dos lotes, tá? Então, esse nosso conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar um pouco da estrutura fundiária brasileira, que é a estrutura agrária, um pouquinho dessa história, entender o que foi a lei da Sesmaria, a lei da terra, o Estatuto da Terra, o que foi a Revolução Verde, lembrando que a Revolução Verde surge na década de 50, principalmente na região do México, a gente vai compreender isso daí, tá? E depois que a gente finalizar essa parte, eu faço uma abertura, se o tempo nos permitir, né? Eu faço uma abertura aí sobre os tipos de atividades agrícolas existentes no Brasil. Aí a gente vai dar continuidade aí mais para frente sobre esses tipos de produções, tá? Então vamos lá. Lá na página 8 do livro de vocês, tá? Na página 8, vamos lá. Vou até colocar aqui, ó. Página 8. Lá na página 8 do livro de vocês. Tem exatamente essa organização agrícola. Primeiro eu vou mostrar para vocês um pouco dessa história, tá? Que é importante a gente fazer uma retrospectiva sobre ela, fazer umas marcações bem importantes no livro de vocês. Aí eu vou mostrar um resumo aqui que eu fiz. Na verdade, eu pesquisei esse resumo, achei ele bem interessante, que dá para a gente entender aí sobre agricultura moderna, agricultura intensiva e extensiva, resumo dos principais pontos da história, né, e um resumo básico sobre o que é agricultura, tá? Então, ó, vamos lá. No livro, na página 8, ele vem falar o seguinte: a importância da atividade agropecuária no Brasil, tá? Aí, como eu falei para vocês, o termo, né, agropecuário é o resultado da junção dessas duas atividades que nós temos no campo, a agricultura, né, e a pecuária. A agricultura, ela consiste em quê? No cultivo de vegetais, né, destinado à alimentação e à matéria-prima. Né? Por exemplo, o arroz destinado à alimentação. Da mesma forma, nós temos aí, por exemplo, a soja, que é muito utilizada na produção do próprio óleo de soja. Então, o arroz como destinado à alimentação da população e a soja, por exemplo, como matéria-prima para a produção de óleo de cozinha, por exemplo, tá? Então, a agricultura, ela tem essa visão, produção de alimento e produção de matéria-prima para a indústria. E a pecuária, ela também não é diferente. Ela tem como principal objetivo a produção de matéria-prima, né? E também, é claro, a produção de alimentos. Alimento, a carne, o leite, né? E matéria-prima, por exemplo, o couro, né, do próprio gado para a produção de diversos tipos de produtos aí que são a base de couro. O próprio o casco do gado serve para a produção de botão, né? O pelo do rabo dele, aquele cabelozinho do rabo, serve para a produção de escovas. É isso, não escova de dente não, escova mesmo para limpar sapato, ou a própria escova para poder pentear o cavalo, essas coisas. E assim vai. Então, cada item do animal serve, né, para um tipo de produção de matéria-prima. Então, é interessante porque essas atividades são muito importantes dentro da atividade brasileira. E o livro de vocês até coloca isso aqui, ó, uma parte interessante que você pode até marcar. Ele fala assim, ó, que a produção agropecuária, tá na página 8, tá? A produção agropecuária é de suma importância para o Brasil. Desde o início de sua colonização, se destaca ainda mais nos dias de hoje. A produção agropecuária representa cerca de 13% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. 13% de toda a economia produzida no Brasil pertence ao mundo da agropecuária. É algo assim incrível. E quando você coloca juntamente com a agropecuária o setor do agronegócio,
né, e do agropecuário, juntos, dá um PIB aí de 24%. Então, nós temos aí, vamos colocar assim, uma pequena parte, mas que representa aí quase 25%, mais de um terço, quase um terço, na verdade, de toda a economia do Brasil. Tá? Então, é uma economia muito forte. O Brasil, sem o agronegócio, sem a agropecuária, ele cairia muito a renda e nós teríamos um impacto muito grande na economia brasileira. Tá? O agronegócio, né, a agricultura da soja, da celulose, né, a agropecuária, da produção de carne, da produção de leite, principalmente de carne. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Tá? Então nós temos aí essa realidade. Perfeito? E aqui mais abaixo ele coloca assim, ó, que a produção agropecuária se destaca como uma das maiores do mundo. Tá? O Brasil exporta alimentos e matéria-prima da agropecuária para diversos lugares do planeta. Um dos países que mais compra carne do Brasil é a própria região do Oriente Médio, no caso o mundo árabe. Os árabes eles compram muita carne do Brasil, tá? Os Emirados Árabes e assim por diante. Então, é uma força que o Brasil tem no exterior, a venda de carne. Tá? E essa pecuária brasileira, nós temos que entender dois significados. Existe uma pecuária de forma extensiva e uma pecuária de forma intensiva. Professor, qual é a diferença? Como é que funciona a pecuária intensiva e como é que funciona a pecuária extensiva? A pecuária intensiva, meus amigos, é aquela pecuária que usa e abusa dos avanços tecnológicos. Já a pecuária extensiva, não tem tanto avanço tecnológico, tanto avanço técnico, né? Por exemplo, a pecuária extensiva é aquela que utiliza uma grande área, grandes pastos, que produz uma quantidade imensa, ou melhor, que cria uma quantidade imensa de gado. Né? São as áreas que têm 20 mil cabeças de gado, 15 mil, 10 mil, 5 mil cabeças de gado. São áreas extensas de pastos. E esse gado, eles não precisam utilizar uma tecnologia ou conhecimentos muito aprimorado para fazer a criação dele, porque esse gado ele apenas é colocado num pasto para engordar, para depois eles serem abatidos e a carne ser vendida, né? E os outros produtos também que sobram do gado ser vendido. Então, o gado extensivo, a característica porque é um gado que não utiliza tanta tecnologia, não utiliza tanto conhecimento científico, ele apenas é colocado num pasto, numa área muito grande, para engordar, para depois ser abatido. Já o gado criado de forma intensiva, esse gado é diferente. Esse gado ele é criado em áreas fechadas, como por exemplo áreas de currais, né? Onde esse gado ele é trancado, ele tem um acompanhamento preciso de veterinários, ele tem tecnologias aprimoradíssimas para fazer o acompanhamento dele. Então existe um avanço tecnológico para tomar de conta desse gado, porque esse gado criado de forma intensiva, geralmente ele é para a produção de leite, consequentemente a produção de queijos, manteiga, né, vamos colocar assim. É um gado reprodutor, é um gado de raça, é um gado Nelore, por exemplo, reprodutor, um gado muito caro, que serve aí para poder produzir, né, reproduzir, na verdade, para poder aumentar uma quantidade de gados, tá? Então, o gado intensivo, ele tem função altamente avançada. Tipo, é um gado que é criado de forma fechada, com um alto avanço tecnológico, veterinário, né, um acompanhamento de ração, uma ração preparada, né, uma ração melhorada, tá? Para que ele venha engordar e ter uma produtividade bem melhor. Tá? Então, o gado criado de forma extensiva é aquele gado criado solto, mas em grande quantidade. E intensivo é aquele gado preso, mas que ele tem um acompanhamento tecnológico incrível, tá? Perfeito. Aí até no livro de vocês colocam que o intensivo, né, com o uso de diferentes tecnologias, propriedades rurais de diversos tamanhos, aí tem aqui também, ó, varia do minifúndio ao grande latifúndio. Minifúndio são pequenos produtores, latifúndios são grandes produtores que têm grandes terras, tá? Geralmente os minifúndios são aqueles pequenos produtores da agricultura familiar, né? Que tem um pequeno pedaço de terra, que desenvolve agricultura de
hortaliça, plantação de vegetais, de legumes, tal. Tem um tanquezinho de peixe, é um pequeno produtor. Já um latifúndio é um cara que tem muita terra, um grande pecuarista, um agricultor de soja, por exemplo, as pessoas que mexem com o agronegócio, tá? Então são aqueles caras que têm representação maior na economia do Brasil, tá? Aí nós temos que entender que devido à história do Brasil, que a gente vai já compreender agora, dentro desse contexto, desse cenário que a gente está vivendo, o Brasil ele sofre bastante, né, com essa questão de concentração de terra. E isso tem a ver com a história do Brasil. Então, essas disputas, né, porque o Brasil tem muita terra, mas está concentrada nos maiores produtores, que são pouquíssimos, e muita gente sem terra para poder plantar. Oi? Ah, não vai falar? Maísa. Vamos lá, tá? Então a nossa discussão, ela vai ser norteada agora pelo avanço histórico da agricultura, que fica na página 9, tá? Ali é apenas para a gente entender e compreender quais são as principais atividades voltadas para o agronegócio brasileiro, né? No caso, a agropecuária, que se resume aí em agronegócio, tá? E também a agropecuária. Duas atividades muito importantes na economia brasileira, tá? E é claro, dentro das atividades atuais e já fez parte da história do Brasil. A primeira atividade brasileira, a primeira atividade mesmo, vamos dizer assim, formal, né, foi a atividade do gado, por exemplo. A primeira atividade foi a atividade do gado. Por mais que nós tivemos a extração de madeira, né, do pau-brasil e tudo mais, só que a primeira atividade com mais intensidade no Brasil foi a introdução do gado e, consequentemente, a introdução da agricultura com a produção de cana, né, para a produção de açúcar, depois o algodão, depois o arroz, aí vem a mineração, o café, né, mas tudo, você percebe que tudo está relacionado à agropecuária, tá? A agricultura e a pecuária juntas. Mas o gado teve uma parcela de contribuição muito importante no processo de colonização brasileira, tá? E na estrutura agrária, quando a gente fala, que é a página 9, quando a gente fala sobre estrutura agrária brasileira, estamos falando sobre a divisão de terras, que, consequentemente, no Brasil existe uma concentração de terra. E por que, professor, que isso aconteceu no Brasil? Por que ainda hoje existe concentrações de terra no território brasileiro? Professor, e quem faz o controle dessas terras brasileiras? Nós temos um órgão chamado INCRA. O INCRA ele é chamado de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA ele é responsável por fazer todo o acompanhamento e o controle das terras brasileiras, né? De que forma? Fazendo a fiscalização para saber qual terra é produtiva, qual terra não é produtiva. Geralmente essas terras que não são produtivas são chamadas de terras devolutas, né? Terras que estão lá sem nenhuma produtividade. O INCRA pode intervir para poder promover alguma coisa nela, tipo um assentamento rural, levar pessoas para assentar a área, para poder produzir nela, tá? Então existe toda uma discussão aí de assentamentos rurais que está relacionada ao movimento do Sem Terra, que é o MST, que também está relacionado, considerado como o maior movimento agrário do Brasil, né? O MST, que é o movimento dos Sem Terras, tá? É muito importante também a gente saber por isso aí. E o INCRA é o principal órgão brasileiro que faz o controle das terras, né? De como essas terras foram divididas. Mas o INCRA ele é uma instituição recente do Brasil. Antes de surgir o INCRA, nós tivemos todo um contexto histórico dentro da processo agrário. E aqui que nós vamos entender por que as terras brasileiras elas se tornaram terras concentradas na mão de poucas pessoas, por que existe uma concentração de terra brasileira, por que há uma desigualdade nesse cenário, né? Por que poucas pessoas lucram demais com muita terra e por que muitas pessoas que precisam de terra não têm nenhum pedacinho de chão e tinham vontade de produzir, tinham vontade de ter uma renda, né, para poder alimentar a sua família. Então, a gente vai entender por que essa concentração de terra existe no Brasil. Inicialmente, nós devemos entender que a concentração de terra brasileira
ela é algo histórico. Desde o período colonial, essa concentração de terra vem surgindo no Brasil. Sabe por quê? Essa desigualdade da distribuição de terra brasileira, ela começa lá no período colonial, né? Quando a coroa portuguesa ela cria, vamos dizer assim, uma lei, uma organização chamada de Sesmarias. Sesmarias. Bem no início, no primeiro capítulo do livro de vocês, fala sobre isso. E o que era as Sesmarias? Ele fala que era o indivíduo que tivesse posses. Para quem não lembra o que era posses na história, posse era dinheiro. O indivíduo que tivesse dinheiro, que tivesse posse, que tivesse condição de pegar uma terra e nela produzir, desenvolver, né, ele poderia conseguir, né, um lote. Quando eu digo um lote, ele poderia conseguir um grande pedaço de terra. Para quê? Para quê, professor? Para que ele queria isso? Para a produção canavieira. Então, quem era que tinha dinheiro naquele tempo? Eram os índios? Não. Quem tinha dinheiro naquele tempo eram portugueses, europeus. E muitos desses europeus vieram para o Brasil porque tinham recurso e poderiam ter terra. Enquanto, como eles chamavam, né, os nativos e as pessoas mais pobres, vamos colocar assim, não tinham condição de ter terra, porque não tinha posse, não tinha dinheiro. Então, o que acontece? Essas pessoas que tinham menos recursos viraram trabalhadores agrícolas. Os nativos brasileiros viraram escravos. Os africanos, que também já eram escravizados, foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana. Escravos, né? Então aí você tinha todo um cenário que já começava por aí a divisão desigual de terra. Porque só quem tinha posse, quem tinha dinheiro, era quem podia ter terra no Brasil. Quem não tinha, virava um trabalhador agrícola e se fosse nativo, africano ou indígena, virava escravo, principalmente negros. Virava escravo para trabalhar na terra dos grandes pecuaristas e principalmente dos grandes agricultores de cana-de-açúcar. Tá? Então, a lei da Sesmaria, que foi praticamente a primeira lei brasileira de divisão de terra, ela praticamente deu as suas terras para pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque essas pouquíssimas pessoas tinham muito dinheiro. Tá? Então, começa aí o problema da concentração de terra brasileira. Tá? Isso lá pelo século, você coloca ali século XVI, século XVII, enfim. Aí, principalmente no século XIX, com mais intensidade no século XIX. Quando foi em 1808, com a transferência, né, da família imperial para o Brasil, o príncipe Dom João, né, passou a permitir a concessão da Sesmaria a estrangeiro. Porque lembrando que a Sesmaria, ela só concedia terra aos portugueses, tá? No início dela, só portugueses que poderiam ter terra no Brasil. Então já era bem limitado, né? Bem limitado mesmo. Quando Dom João chegou, ele falou o seguinte: não, a gente pode aumentar, tem muita terra. Vamos conceder essas terras aí para outras pessoas que sejam da Europa como um todo. Então, vários estrangeiros vieram para o Brasil, vieram morar no Brasil. Por quê? Porque era uma área chamada de área prometida, né? Tinha muita terra, terras produtivas, era uma área promissora. Então, houve uma migração internacional muito grande, pessoas saindo da Europa vindo morar no Brasil. Principalmente no sul do Brasil. Muitas pessoas vieram para o sul do Brasil. Sabe por que muitos europeus foram morar na região sul do Brasil? Por conta do clima, que era muito parecido com o clima europeu. Então foi aí que uma parte do gado para a produção de carne, para a produção de leite, por exemplo, foi introduzido no Brasil. Lembra da história da indústria do charque, a indústria da carne seca? A primeira indústria de carne seca no Brasil surgiu na região sul do Brasil. E essa produção de carne seca, ela servia para alimentar, né, as pessoas que viviam nas regiões nordeste e sudeste do país, principalmente nas áreas de mineração e nas áreas de produção canavieira. O charque era um produto muito rico, né, naquele tempo, né, que é a carne seca. Charque é a carne seca que era salgada, colocada no sol para secar, para não apodrecer, para passar mais tempo, até porque naquele tempo não tinha energia e para conservar a carne tinha que salgá-la e colocar no sol. Ela ficava seca, tá? Então aí começa o Brasil ser ocupado por vários europeus, principalmente no sul do Brasil.
Então, em 1850, surge uma nova lei, chamada de Lei de Terra. E essa lei, ela só veio reforçar a desigualdade em relação à distribuição de terra. Sabe por quê? Olha o que, é que ela fala bem aí. Ó. Essa lei foi promulgada logo após a lei de Eusébio de Queiroz. Quem lembra da lei Eusébio de Queiroz? Né? Essa lei ela está relacionada à proibição do tráfico negreiro para o Brasil. Então, a partir daí, os escravos, né, até 1888, né, para serem libertados de fato, né, eles passavam aí por esses momentos aí de conflitos culturais, né, de conflitos étnicos, né, que existiam nesse período. Mas após a lei de Eusébio de Queiroz, houve o surgimento da Lei da Terra, que houve a necessidade de buscar mão de obra assalariada e qualificada na Europa. Mas por que, Evaldo, que houve a necessidade? Porque com a proibição do tráfico negreiro, pela lei de Eusébio de Queiroz, não significa a partir do momento que acabou a escravidão, não. A escravidão só a partir de 1888. Mas em 1850 acabou o tráfico negreiro, então não vinha mais escravos para o Brasil. Então houve uma necessidade naquele período de produzir, de promover empregos, tipo contratar pessoas para trabalhar nas lavouras. Aí ele coloca, ó, houve uma necessidade de buscar mão de obra assalariada e qualificada na Europa para substituir a mão de obra escrava. Pois a baixa expectativa de vida do negro no Brasil já indicava que em poucos anos, após o tráfico negreiro, não haveria mão de obra suficiente no campo. Então, com a proibição dos escravos, consequentemente iria diminuir a produtividade em relação à mão de obra. Então, tinha que exportar isso daí, né? Então, o que acontece? A lei de terra transformou, né, a terra em mercadoria. Então, para lascar tudo, a lei da sesmaria só dava a terra para quem tinha posse. E a lei da terra intensificou, vamos colocar assim, valorizando mais ainda as terras brasileiras, deixando elas mais caras, tá? Tornando elas de fato mercadorias. Então, quem já não tinha condição, que não ia ter terra agora mesmo. Só quem poderia comprar era quem já tinha condição, quem tinha terra, né? Então ele coloca aqui, ó, ou seja, a terra agora não seria mais doada pelo Estado, porque lá na lei da sesmaria, ninguém comprou terra. Se eu tivesse condição, lembrem disso, lá na lei da sesmaria, se eu tivesse posse, se eu tivesse recurso para investir numa terra, o Estado me dava um lote, me dava um pedaço de terra para eu produzir. Depois da lei da terra, além de ter dinheiro para investir na terra, eu também tinha que ter dinheiro para comprar a terra. Então ficou mais difícil, porque eu, um pequeno agricultor, não tinha dinheiro nem para poder plantar, imagine para comprar terra. Então, quem é que tinha condição? Os grandes pecuaristas, os grandes agricultores. Aí vem aqui, ó. O criou mecanismo para dificultar a compra de terra por negros livres e imigrantes trabalhadores rurais. Então, negros livres e imigrantes de outros países não tiveram condição porque as terras ficaram muito caras no Brasil. Então, a lei da terra ela só veio para quê? Para intensificar a valorização da terra e tornar ela uma mercadoria muito mais cara. Então, se a lei da sesmaria já disse lá que eu te dou uma terra, mas só se tu tiver dinheiro para investir, aí chega a lei da terra que diz assim, tu tem que ter dinheiro para investir e tem que ter dinheiro para comprar terra. Aí pronto. A partir daí começa mais ainda a restrição de terra e o Brasil começa a aumentar, né, a sua desigualdade em relação à concentração de terra. Aí, em 1964, inicia aí um novo estatuto chamado de uma nova lei, né, vamos colocar assim, chamado de Estatuto da Terra, tá? O Estatuto da Terra lançado em 1964. Pessoal, lembre de uma coisa, ó, o Estatuto da Terra, ele surgiu justamente ali no início da ditadura militar no Brasil, década de 60, principalmente em 64 foi lançado o Estatuto da Terra, tá? E qual era o objetivo do Estatuto da Terra? Foi a primeira vez que o Brasil escutou falar sobre reforma agrária, tá? A primeira vez, se eu perguntar numa prova para vocês, olha só, uma questão de prova, show.
aonde surgiu a primeira discussão sobre reforma agrária no Brasil? Aí vocês vão colocar em 1964, quando surgiu o Estatuto da Terra, que pela primeira vez se discutiu ali a reforma agrária. E qual é o objetivo da reforma agrária? Para que serve reforma agrária no Brasil? Vamos colocar assim. A reforma agrária, ela tem um objetivo: fazer a redistribuição igualitária de terras. Tipo, aquilo que a lei da Sesmaria, aquilo que a lei da terra fez no passado, disponibilizando terra só para pessoas mais ricas que tinham condição, a reforma agrária ela prevê o quê? Uma reforma, uma redistribuição de terra. Todos aqueles que têm dinheiro e que não têm, possa ter acesso a um pedaço de terra para poder produzir, para poder desenvolver a sua fonte de renda. Só que, por enquanto, lá na lei do Estatuto da Terra, era apenas uma discussão. Até então, a reforma agrária, até hoje, na verdade, a reforma agrária no Brasil, apesar de já ter avançado bastante essa discussão, mas até hoje o Brasil ele não fez ainda 100% da reforma agrária. O Brasil está em discussão, avançou bastante, mas ainda não fizemos a reforma agrária. Os países mais avançados do mundo, Estados Unidos, países europeus, países asiáticos, o próprio Japão, por exemplo, todos eles já fizeram reforma agrária. E reforma agrária é comprovado que é uma forma de avançar mais ainda o país. Por quê? Porque quando acontece a reforma agrária, existem pessoas que são altamente produtivas, mas que não têm tanto recurso para comprar uma terra, que essas pessoas vão receber terra para poder trabalhar, devido à redistribuição de terra. Pessoas que não têm dinheiro para comprar terra vão receber, mas elas são altamente produtivas. Elas conseguem produzir, mesmo com pouco dinheiro. Porque o que é caro hoje não é produzir. O que é caro hoje é comprar um lote, é comprar um terreno, é comprar uma terra para poder produzir. Tá? Porque produzir mesmo depende da força de vontade e das técnicas que a pessoa tem. Porque ela precisa de um pedaço de terra para poder desenvolver essas técnicas. E terra é caro. Por isso que a reforma agrária ela vem fazer isso. Enquanto isso, tem muitas pessoas com muitas terras, tem muitas pessoas com fazendas enormes, e boa parte dessas terras que ele tem é improdutivas. São terras devolutas, terras que não estão servindo para nada, mas são terras altamente produtivas, que se plantar e se desenvolver qualquer coisa nela, dá. Mas o dono da terra não faz nada, então fica lá uma terra sozinha, abandonada. Por isso que a reforma agrária ela vem para fazer isso. Tu é um cara que tem muita terra, mas uma parte dela tu não está fazendo nada. É tu, mas tu não faz nada. Então vou pegar essa parte que tu não faz nada e vou fazer uma distribuição dela para pessoas que não têm condição de comprar e poderão ser altamente produtivas. Então a reforma agrária é para fazer isso. É para fazer uma organização na balança, né? Para que todo mundo tenha acesso. Então, ó, a aprovação do Estatuto da Terra no primeiro ano do regime militar, regime que pendurou no país por mais de 25 anos. Era uma maneira de acalmar os movimentos sociais, principalmente o surgimento do MST, tá? O principal movimento do sem terra brasileiro. Então, essa ideia de, pela primeira vez, de falar sobre reforma agrária foi uma forma que a gente criou aí, né, que o governo, na verdade, criou para poder acalmar os movimentos sociais. E discutindo aí a redistribuição igualitária de terras, né, e promovendo condições de vida, né, para os trabalhadores rurais, tipo, para que essas pessoas que recebessem suas terras, para que elas pudessem ter uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim, tá? Aí o que que acontece? Veja bem, ó, em 1964, o Brasil cria o Estatuto da Terra, que a principal discussão no Estatuto da Terra era a reforma agrária. Foi a primeira vez que se falou em reforma agrária. A partir daí, o Brasil começou a mudar o seu cenário da agropecuária. Tem uma imagem do lado que fala assim, ó, manifestação das ligas camponesas no início dos anos 60, motivando a elaboração do Estatuto da Terra, que foi publicado em 1964. De 60 até 64, tivemos várias manifestações camponesas no Brasil, justamente tentando buscar a reforma agrária. E aí o governo cria o Estatuto da Terra para poder promover uma calma, né, nas pessoas.
mas o governo não tinha intenção nenhuma de fazer a reforma agrária. Ele só apenas citou, falou, tá? Mas já era um começo. Porque dentro da história do Brasil, os camponeses, os pequenos agricultores, só sofreram. Nunca tiveram acesso à terra. Sempre foram escravizados. Até hoje, isso acontece. Mas tivemos um avanço muito positivo. E em 1950, na região do México, se falaram em Revolução Verde. E isso aconteceu basicamente em 1950, no México, e se espalhou por todo o mundo. Tá? A Revolução Verde é um marco histórico e mudou completamente o cenário da agropecuária no mundo e principalmente aqui no Brasil. Nós sofremos bastante com essa mudança. E o que foi a Revolução Verde, né? A Revolução Verde constitui em um pacote de modernização. Lembrem disso, ó. A Revolução Verde significa que é um pacote de modernização da produção da produção agrícola, tá? Principalmente da produção agrícola. A Revolução Verde, ela proporcionou uma nova visão para as produções agrárias, tá? Provocando importantes transformações no espaço agrário brasileiro e no mundo. De que forma? A Revolução Verde foi responsável por mecanizar, por introduzir as tecnologias dentro da área agrícola. Aquilo que nós observamos hoje, a grande quantidade de máquinas, o uso de drones, né? O uso de técnicas precisas, como, por exemplo, sistema hidropônico. O que é um sistema hidropônico, Evaldo? É um tipo uma estufa. Você vem para, por exemplo, você quer plantar morango no Nordeste. É complicado porque o morango ele é produzido em lugares frios. Mas no Nordeste você cria um sistema hidropônico. É uma estufa fechada, só que essa estufa ela faz o controle de temperatura e de umidade e, consequentemente, o controle de pragas. Isso é consequência da Revolução Verde, tecnologia. Aí dentro da estufa, você, por exemplo, o morango precisa de 26 graus para poder crescer. Pois fora da estufa está fazendo 35 graus, mas dentro dela está fazendo os 25 graus que precisa para o morango crescer. O controle de umidade, controle de temperatura, consequentemente o controle de praga. Então eu consigo produzir morango dentro de uma área quente, né? Utilizando também um solo propício para isso. Então tudo dentro da estufa, que é dentro do sistema hidropônico, foi tudo colocado pelo homem, tecnologia. E aí foi desenvolvido naquela região o morango que não tinha como ser produzido ele fora do sistema hidropônico, tá? Tem uma tecnologia consequência aí da Revolução Verde, tranquilo? Então, ó, a Revolução Verde consiste no uso crescente, olha só, de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, sementes industrializadas e máquinas agrícolas. Olha só, depois da Revolução Verde, os campos agrícolas passaram a utilizar mais agrotóxicos e fertilizantes químicos e a utilizar menos fertilizantes naturais, né? Então passamos a aumentar, vamos dizer assim, hormônios nos alimentos. Hoje você percebe que muitos dos nossos alimentos que vêm de supermercado não é tão acessível para se ter uma qualidade de vida. Tem muitos alimentos hormonizados, com muito hormônio, com muito sódio, com muitos problemas aí alimentares. Isso por conta da evolução. E um dos principais objetivos da Revolução Verde, você pode até anotar, por que a Revolução Verde surgiu? Simplesmente para combater a fome no mundo. Professor, qual foi o principal objetivo da Revolução Verde? Combater a fome no mundo. Esse foi o principal objetivo da Revolução Verde, tá? Com a criação dela, com a implantação das tecnologias, iríamos produzir e aumentar a produção para poder termos mais alimento e assim, consequentemente, promover e diminuir, né, a fome no mundo. Mas isso nós sabemos que não aconteceu e ainda não e provavelmente não vai acontecer tão cedo. Ainda vai existir muitas pessoas passando fome no mundo. Não é por falta de alimento, é por má distribuição dos alimentos e por consequência de uma política partidária
desonesta, corrupta, que não liga para o bem-estar da humanidade, tá? Então nós temos ainda uma má distribuição alimentar, pessoas que não têm acesso a alimentos, sendo que nós temos alimentos suficientes para alimentar toda a população mundial. O desperdício de alimento todos os dias, para vocês terem uma ideia, é o suficiente para alimentar mais de 1 milhão de pessoas. Um desperdício de alimento em um dia é o suficiente para alimentar mais de 1 milhão de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, a Revolução Verde ela foi criada justamente para isso, para tentar diminuir ou acabar com a fome no mundo, introduzindo as tecnologias, os conhecimentos científicos para melhorar a produtividade. Por exemplo, quando é que se começou a falar de transgênicos? O que é transgênico, professor? É o melhoramento genético dos alimentos. Tipo, eu não conseguia produzir morango numa região quente. Hoje eu posso pegar o morango, modificar ele geneticamente e não vou precisar de hidroponia e vou plantar ele no meio do sol quente mesmo e ali eu vou conseguir ter morango numa região quente. É caro? Muito caro. Porque trabalha aí com questões de melhoramento genético. É muito caro, é uma área da biologia que para quem faz isso tem que investir muito e às vezes não compensa investir muito nisso. Por exemplo, um morango, melhorar ele para se produzir numa área quente, mas a produtividade vai ser muito cara e não vai compensar na hora de vendê-lo. Mas, por exemplo, um exemplo que deu certo, a soja. A soja ela veio da Ásia e ela foi introduzida no sul do Brasil justamente quando os europeus asiáticos vieram depois da década de 1850, lá com a Lei da Terra, que muitos europeus e, consequentemente, muitos asiáticos vieram para o sul do Brasil, trouxeram a soja. Principalmente os asiáticos, são os maiores consumidores de soja do mundo. E a soja ela é plantada em lugares frios, não é lugares quentes. E aí foi plantado. Com o tempo, essa soja, como no caso hoje, ela já expandiu. A última fronteira agrícola do Brasil está na região Nordeste. A maior produção de soja do Brasil está nas regiões de climas tropicais. Está no Goiás, está no Mato Grosso, entrou já no Maranhão. Tá? No Maranhão, sul do Maranhão, aqui na cidade próxima à região de Chapadinha. Tá? Entra também na região do Piauí, Tocantins, Salvador. Tá? Mas por que essa soja conseguiu ser introduzida nessas regiões quentes? Porque houve um melhoramento genético dela. Ela foi produzida e melhorada para conseguir sobreviver em regiões quentes e solos mais ácidos, porque os nossos solos são bem ácidos. E essas duas características, região quente e solo ácido, não dava para se produzir soja. Então elas foram melhoradas porque elas precisavam de mais terra para poder produzir. E a maioria das terras brasileiras eram em áreas de clima quente e solos ácidos. Então a soja foi melhorada e hoje está aí, em todo o Brasil. Isso é consequência de quê? Da Revolução Verde, do melhoramento genético, de estudos científicos para a área agrícola. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um slide, um resumo mental sobre Revolução Verde. Queria que vocês acompanhassem aí comigo. E me falassem aí, rapidinho, peraí. Alguém me diga aí se está conseguindo ver o slide que eu estou mostrando. Eu estou conseguindo ver, professor. Perfeito. Então, isso aqui, pessoal, é um resumo mental sobre Revolução Verde. O que é, na verdade, essa Revolução Verde e o que foi ela que a gente está conversando aí? Vou marcar aqui para a gente poder falar um pouquinho mais. Ó. Revolução Verde, tá? Nós vamos aqui de forma bem resumida para a gente poder tratar sobre ela. A Revolução Verde, ela surge, como eu tinha falado para vocês, na década de 50, com mais intensidade na região ali do México. E outros países viram que era interessante e começaram também a adotar essa nova característica. E que característica era essa da Revolução Verde? Olha só, Revolução Verde, técnicas agrícolas, indústria e serviço. A gente iria melhorar essa realidade. Nós iríamos levar a indústria para o campo. Já ouviram falar em agrobusiness? Agrobusiness significa a indústria no campo. Por exemplo, a produção de leite, né, em caixa. Essa indústria, geralmente, ela está no campo, na área rural.
Então tem uma grande quantidade de gado preso dentro de áreas onde há aquele equipamento de sugar o leite do gado. Esse leite ele já entra na indústria, já é processado, já passa pelo processo de embalagem, que é aquelas caixinhas, depois é armazenado, guardado, é tudo processado, embalado, transportado e chega até o supermercado para a gente poder comprar. Então isso é uma agrobusiness, né, que é uma indústria dentro da área agrícola, dentro da área do meio rural, algo que não se pensava antes. A Revolução Verde ela trouxe isso, tá? Então a formação, ó, olha só, a formação de centros, que centros? Centros urbanos no interior, algo que era impensável, tá? No passado, mas que as indústrias correram para essas regiões do interior. Outra situação, já que eu falo do ponto negativo, outra situação, ó, mudança no perfil de quem? No perfil do profissional. A mão de obra tinha que ser, ou melhor, tem que ser qualificada. Isso daqui, pessoal, é uma consequência da Revolução Verde. Por quê? 80% de todo o trabalhador agrícola que antes vivia nas regiões agrícolas praticamente tiveram que ir embora para as grandes cidades em busca de emprego, porque os campos agrícolas ficaram inacessíveis. O que é isso? Eles, devido a não ter qualificação técnica, porque eram pessoas que trabalhavam com facão, com enxada, com foice, força braçal, hoje a Revolução Verde proporcionou o uso de quê? De tecnologia, o uso de máquinas. Então, uma maquinazinha dessa que vocês estão vendo foi o suficiente para desempregar cerca de 20 trabalhadores braçais. Então, uma pessoa qualificada, que geralmente ela pode ter vindo lá da cidade, por conta de saber manusear esse equipamento, ela tirou um emprego aí de 10, 20 trabalhadores rurais. E esses trabalhadores tiveram que fazer o quê? Tiveram que ir embora. Tiveram que ir para as cidades buscar emprego, tá? E isso, nós estamos falando do famoso êxodo rural. O êxodo rural aconteceu no Brasil a partir da década de 50. Então, entre a década de 50 e a década de 70 e um pouquinho da década de 80, o Brasil teve o maior número de pessoas que saíram do campo e foram morar nas cidades. Nós chamamos isso de êxodo rural. As pessoas que saíram do campo porque não tinha mais trabalho, as tecnologias praticamente mudou o perfil do trabalhador rural, introduzindo as tecnologias, e mais da metade desses trabalhadores rurais, quando eu digo mais da metade, são milhões de pessoas que saíram do campo e foram morar nas cidades em busca de emprego, em busca de qualidade de vida. E isso ficou conhecido como êxodo rural. Em uma grande quantidade de pessoas que saíram do campo para morar na cidade. E houve consequência disso, o crescimento das cidades, que antes não era tão grande, porque o campo era que tinha maior concentração populacional, até porque, ó, vou colocar aqui, de caneta de pincel é horrível, né? Só para vocês terem uma ideia, em 1900, estou escrevendo com o mouse é ruim. Em 1950, que começou o êxodo rural, em 1980, vamos colocar assim. Até 1980, a população brasileira ainda era totalmente rural. O Brasil não era considerado um país urbano, tá? Porque mais da metade da população ainda vivia na zona rural. Devido ao êxodo rural, que iniciou na década de 50 e teve consequência até na década de 80, em 1980, segundo o IBGE, tá? O IBGE, a partir de 1980, ele considerou que o Brasil ele já era um país urbanizado. Por quê? Consequentemente, devido ao êxodo rural, a partir da década de 50, mais da metade da população que vivia no campo migrou para as cidades. Em 1980, o Brasil virou um país urbanizado, porque tinha mais da metade da população vivendo nas cidades. Isso foi proporcionado pela mudança do cenário agrícola brasileiro, promovido pela Revolução Verde, a introdução de tecnologias. O que tem mais na Revolução Verde? Ó? O aumento das pesquisas, que antes não era uma preocupação no campo. No campo era só plantar, colher e pronto. Hoje, um melhoramento que nós conhecemos como esse Tzinho aqui, ó, que fica nas mercadorias do supermercado. Tá? E o que é
professor, esse Tzinho, que é mais ou menos assim, ó, né? Um triângulozinho tem um T dentro. Isso é chamado de transgênicos. A maioria dos alimentos que existem em supermercados hoje são transgênicos. São alimentos que foram melhorados geneticamente, tá? Estão lá como transgênicos. Então, isso foi consequência de quê? Dessa parte de pesquisa, né, que avançou bastante dentro da Revolução Verde. Olha só, outra coisa interessante, introdução de máquinas, a competitividade na produção, maior produtividade, então aumentou essa produtividade porque virou uma indústria, virou um comércio, né? A modernização da agricultura, com a introdução das tecnologias, industrialização no meio rural, chamado de agrobusiness, tá? Que muitos veem na Globo, que eu particularmente não assisto mais Globo, tem mais de anos, não sei nem o que passa na Globo, que nós chamamos de agro é pop, agro é vida, agro não sei o que é esse negócio aí, é uma referência à indústria moderna que existe no meio rural, tá? E também, ó, outras situações, investimentos, né? Que aconteceram, investimentos, altos investimentos que surgiram no meio rural. Porque, ó, houve uma aproximação do setor financeiro. Olha, a principal economia do Brasil hoje é a agricultura, é a pecuária, né? Então, claro que o maior setor financeiro do Brasil está relacionado a isso. Investimento, ó, em tecnologias de desenvolvimento, no agronegócio, pesquisa, máquinas, GPS, por exemplo. Hoje você tem grandes produtores aí que tem 20 trator fazendo uma colheita de um produto, e nesses 20 trator que era para ter um motorista em cada um, não tem mais. Hoje você tem apenas uma pessoa que nem dentro do trator ele tá na frente de um computador controlando os 20 tratores que estão ali alinhados fazendo a colheita, por exemplo, da soja, do algodão, né? Por exemplo, fazendo a colheita. E o cara no computador, né? Através de quê? Por conta da expansão do GPS para a atividade agrícola, fez com que o homem conseguisse ter um melhor controle dos equipamentos tecnológicos, aumentando mais ainda o que, meus amigos? O que aumentou mais ainda? Ó? O desemprego, tá? Isso aqui foi uma das maiores consequências promovida pela Revolução Verde, que trouxe, né, o melhoramento aí da agricultura, né, da produção agrária. Aí nós temos ó, a introdução de maquinários, veterinários na área agropecuária, que não era uma preocupação, por isso que hoje é um curso, né, superior muito procurado, e também de engenheiros agrícolas, né, que também hoje está sendo muito procurado. Veterinários e engenheiros agrícolas são duas profissões muito procuradas hoje, e também zootecnistas, né, que também são uma produção técnica, é um cara que mexe tanto com a agricultura como com a pecuária, mas de forma técnica. Por exemplo, um zootecnista trabalhando na área de pecuária, ele é responsável, se for o caso de fazer uma cirurgia para um parto, por exemplo, fazer como a gente chama, né? Capar o animal, né? Ou castrar, que esse é o nome correto, né? Então, o zootecnista, ele faz essas atividades, né? Então, ele é um funcionário bem técnico. Então, hoje são profissões muito requisitadas dentro do Brasil hoje, tá? Então, isso é a Revolução Verde. Espero que vocês tenham compreendido, né? Sobre essa nova realidade que desde a década de 50 o mundo vem enfrentando essas mudanças, e o Brasil se intensificou mais ainda a partir da década de 80, quando o IBGE diz que mais da metade da população já estava na urbana, então o Brasil passou a ser um país urbanizado, né? E, consequentemente, com uma economia focada no agronegócio, na agropecuária, né? Onde as tecnologias predominam, tá? Deixa eu retornar aqui, parar um pouquinho para a gente poder voltar aqui para o livro, lá na página 9, onde ele coloca lá embaixo, ó, o êxodo rural também. O êxodo rural como uma das maiores consequências promovida pelo processo da Revolução Verde, que é a introdução, né, e o melhoramento das atividades agropecuárias, né, das atividades no campo. Tá? Então, a Revolução Verde ela tem seu lado positivo, mas ela também tem aí o seu lado negativo. Um lado negativo muito complicado, porque era uma revolução que tinha como objetivo melhorar
e diminuir a fome, né? Melhorar a agricultura, diminuir a fome. Automaticamente você promoveu o desemprego. E a gente sabe que quando há um aumento de desemprego, consequentemente vai ter pessoas que vão passar fome. Como é que essas pessoas vão comprar comida no mundo capitalista que a gente está vivendo hoje? Né? O mundo capitalista que a gente vive hoje, a gente precisa de dinheiro para poder sobreviver, para poder viver. Então, se essas pessoas estão desempregadas, como vão conseguir dinheiro para comprar seus alimentos? Então, automaticamente, quando a Revolução Verde surgiu com o intuito de diminuir a fome no mundo, ela teve uma consequência também que ela aumentou. E se brincar, ela aumentou mais ainda, né, por conta do número de pessoas que ficaram desempregadas. E isso, consequência, por conta do avanço tecnológico utilizado dentro da agricultura. Tá? Tranquilo até aqui? Entenderam? Estão entendendo? Estou vendo todo mundo caladinho. Anotando também. Anotando, né? Perfeito. Então vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente poder, no final, eu faço um resumo, que eu tenho um outro slidezinho aqui para poder fazer um resumo para vocês de alguns pontos que são importantes. Na página 10, a gente dá continuidade e faz tipo uma revisão, né, sobre essas consequências aí que foram colocadas. Aí o livro vem colocar assim, ó. Percebe-se, portanto, que ao lado negativo da modernização do campo no Brasil, ocorreu com o fechamento de milhares de postos de trabalho devido à substituição da mão de obra direta no campo por máquinas e o aumento da concentração fundiária, uma vez que os pequenos proprietários rurais não obtiveram a produção necessária para se manter no mercado. Então, olha uma das maiores consequências que a Revolução Verde trouxe, né, em relação à modernização do campo. Primeiro, o desemprego, que foi muito alto por conta da introdução dos maquinários, que substituiu o trabalho humano. Então, uma máquina substituiu 10 pessoas, vamos colocar assim. E também os pequenos produtores que não tiveram condição de acompanhar esse desenvolvimento, né? Porque a produção deles ficaram muito baixas, vamos dizer assim, e não tinha como competir com um grande pecuarista. Consequentemente, o que aconteceu? A gente vai até voltar um pouquinho na história. A lei da Sesmaria, a lei da terra, que falava o seguinte, que se tiver dinheiro você tem terra, né? E está acontecendo a mesma coisa. Os pequenos produtores que não tinham condição de investir na terra tiveram que vender suas terras para os grandes produtores. Então, os minifúndios, que eram os pequenos produtores, tiveram que vender suas terras para os grandes latifundiários, que são os grandes detentores de terra. Então, começou de novo aí, aumentando mais ainda a concentração de terra no Brasil. Então, o avanço tecnológico também proporcionou uma desigualdade dentro do campo brasileiro. Tá? Aí ele colocou assim, ó, mais um pouquinho aqui para frente. Deixa eu ver aqui. Um outro ponto que é importante. Ó, isso causou o endividamento por crédito bancário tomados para financiar a modernização das propriedades. Significa que pequenos produtores recorreram ao sistema financeiro, bancos, para pedir empréstimo para poder modernizar sua produção para ver se conseguia competir, os pequenos produtores. Só que mesmo assim eles não tiveram condição, porque os grandes produtores entravam com muita força, um produto em grande escala e poderia fazer um preço mais baixo, o pequeno agricultor não tinha condição. Então isso gerou endividamentos. Então os pequenos produtores, além de estar endividados, tiveram que vender suas propriedades, né, para poder pagar suas dívidas e ficaram sem suas terras e tiveram que ir embora para as cidades em busca de emprego. Isso aconteceu bastante. Houve uma melhoria em 1988, onde foi publicada a nossa última Constituição, que tem como nome uma Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, que é a atual Constituição que nós temos no Brasil. A principal lei, a Lei Magma, que chama, né? É a lei no qual organiza todo o território brasileiro. Todas as outras leis dependem da lei federal, que é a nossa Lei Magma, né, para existir, no caso, a nossa Constituição Federal de 88. E ela, a partir dela, né, é que a reforma agrária passou a ser política de Estado no Brasil. Então, veja bem, lá no Estatuto da Terra, por exemplo, no Estatuto da Terra foi onde se falou, né, a partir de 1850, onde se falou em reforma agrária, mas apenas falou. Olha só, pessoal,
de 1850, desculpa, de 1964, olha só, de 1964 até 1988. Em 1964, que falava sobre o Estatuto da Terra, falou pela primeira vez em reforma agrária. Aí se passou o quê? 24 anos depois, com o surgimento da nossa última Constituição, é que tornou o assunto da reforma agrária como política de Estado. Significa que algo obrigatório que toda política partidária, todos os políticos do Brasil terão que promover e terão que fazer com que a reforma agrária aconteça. E o Brasil avançou bastante, mas a desigualdade ainda é muito grande. O Brasil está caminhando para uma reforma agrária aos poucos e tudo, porque isso já é lei, está garantido na Constituição Federal, tá? Mas ainda é um país de grandes concentrações fundiárias, concentrações de terra. Concentração fundiária significa concentração de terra. Muita terra na mão de poucas pessoas, que são chamados de grandes latifundiários, grandes detentores de terra. E os que não têm terra, os que têm pouca terra, são chamados de minifúndios. Os que têm pouca terras, pequenos produtores, nós chamamos até de agricultura familiar, são chamados de pequenos produtores, chamados de minifúndios, tá? Abaixo, pessoal, nós temos aí a evolução da estrutura fundiária do Brasil. É importante que depois vocês façam uma análise nisso daí, porque isso aqui ele só mostra os imóveis rurais, tá? Essa aqui é uma fonte do INCRA, que é o nosso principal órgão, como eu falei para vocês, é o Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária, que é responsável pelo controle da agricultura no Brasil, tá? E ele traz aí um relatório entre 2013 e 2014. Como é que está a organização dos imóveis rurais? Quando eu falar, professor, o que é um imóvel? Um imóvel é a sua terra. A sua terra é o seu imóvel. E ela tem diversos tamanhos, tá? Ela pode ter aí, como vocês estão vendo na coluna lateral, ó, de 1 a 10 hectares, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10 mil, de 10 mil a 100 mil e acima de 100 mil hectares. Essa organização que vocês estão vendo aí é a Organização Fundiária Brasileira. É a organização das terras, tá? E como é que está o cenário hoje? Ó, em 2003, vocês percebem que terras de 1 a 10 hectares pertenciam a mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. 1.409.000 pessoas. Era muita gente. Agora veja bem, ó, as terras acima de 100 mil hectares pertenciam apenas a 22 pessoas. Você está entendendo aí como é a concentração de terras? Muita terra para pouquíssimas pessoas. E muita gente para pouca terra. Entendeu? Aí, 2014, houve mudança? Houve. Houve um aumento, mas ainda mostra que existe uma grande concentração de terra. Olha só, 2014, ó, 365 pessoas que têm mais de 100 mil hectares de terra. E ainda temos aí mais de 2 milhões de pessoas que têm de 1 a 10 hectares de terra. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o que a gente deve focar mesmo, é em relação à quantidade terras acima de 100 mil hectares. 2013, 22. 2014, 365. O número ainda é muito baixo. É muita terra, é mais de 100 mil hectares. É muita terra. É terra que não dá para o cara visitar ela em uma semana. Tem que ter um drone para você conseguir visitar essa terra todinha num dia. E olha lá, entendeu? Só para ter uma ideia. Nem dá certo para fazer em um dia toda essa terra. Mas nós temos ainda uma concentração de terra muito grande. Se eu tivesse os dados de 2020, esse número aqui não teria aumentado muito. Teria ainda pequeno ainda para muita terra, tá? Então, ele fala aqui, ó, que a desigual estrutura fundiária brasileira fica evidente ao analisarmos os números referentes à área ocupada, o tamanho e a quantidade de propriedade, né? Você vê que existe aí 365 propriedades que tem mais de 100 mil hectares. Detalhe, já tem um detalhe aqui ainda. Dessas 365 propriedades, propriedades, não significa que cada propriedade é de um dono. Tem pessoas aí
que tem mais de 4 propriedades dessa. Cada propriedade com mais de 100 mil hectares. Então é como se eu pegasse esses 365 aqui, vamos dizer que nós temos aí 290 pessoas que são donas de toda essa terra. Porque tem uns que têm mais de uma propriedade com mais de 100 mil hectares. Então é uma má distribuição absurda e que nós precisamos com urgência da reforma agrária. Tá? Aí embaixo ele tem a reforma agrária. Né? O que é a reforma agrária? Ele fala, a reforma agrária é o conjunto de medidas que promovem a melhor distribuição da terra mediante a modificações no regime de posse e o uso, né, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento sustentável e o aumento da produção, tá? Então, se eu perguntasse na prova para vocês uma questão sobre o que é reforma agrária, vocês podem ter certeza que isso daqui era a resposta que eu queria ouvir. E se tiver a prova, vai ter uma questão sobre essa. Eu vou dar essa questão para vocês, olha aí. Me defina o que é reforma agrária, como ela funciona. Aí vocês vão colocar, a reforma agrária é o conjunto de medidas que promovem a melhor distribuição de terra mediante modificações do regime de posse. Professor, o que é regime de posse? É tipo quem vai ser dono. Se eu tiver posse daquele terreno, ele é meu, tá? E o uso dele, eu tenho que ter posse, mas eu tenho que plantar nele, tá certo? A fim de atender os princípios. Quais são os principais princípios? Justiça social, igualdade para todos, desenvolvimento sustentável, tipo ter produtividade, mas de forma sustentável, valorizando a terra, e aumentar a produção do país. Tá? Se eu perguntar para vocês quais são os principais princípios da reforma agrária, é uma outra pergunta. Primeiro eu perguntei para vocês o que é reforma agrária. Ela vem até aqui, ó. É o conjunto de medidas que promove a melhor distribuição de terra mediante modificações no regime de posse e uso. Tá? Esse é o conceito de reforma agrária. E quais são os princípios da reforma agrária? Justiça social, desenvolvimento rural sustentável e o aumento da produção. Tá certo? Aí ele coloca aqui, na prática, a reforma agrária proporciona. Né? O que é a reforma agrária? Pode ser uma outra pergunta também. O que a reforma agrária proporciona? Aí tem 9 itens aí, ó. Vou falar só os 5 primeiro. Desconcentração e democratização da estrutura fundiária. Significa que nós vamos fazer uma redistribuição das terras de forma igualitária. Combate à fome e à miséria. Promoção da cidadania e da justiça social. Significa que não vamos deixar poucas pessoas com muita terra e essas terras às vezes sem ter nenhuma produtividade. Produção de alimento básico, tipo desenvolver a agricultura familiar, para que possamos produzir arroz, feijão, maxixe, quiabo, tomate, alimentação básica, nós chamamos. Interiorização dos serviços públicos básicos. O que é isso? Levar os serviços básicos para as zonas rurais. Água, energia, saneamento básico, saúde, educação, né? Moradia de qualidade, essas coisas. Então, isso é o que a reforma agrária também proporciona. Pessoal, a reforma agrária não proporciona só distribuição de terra. Ou melhor, quando você faz a distribuição de terra, automaticamente nós vamos melhorar tudo isso daí que vocês estão vendo aí, ó. Né? O que a reforma agrária também vai proporcionar? A diversificação do comércio e do serviço no meio rural. Vamos ter mais comerciantes, mais produtores, vamos ter pessoas com mais renda, porque vão participar da produção comercial, geração de ocupação de renda, vamos ter mais pessoas empregadas, ter mais terra distribuída, mais produção, mais pessoas para trabalhar, né? Redução da migração do campo para a cidade, ainda existe uma migração muito grande de pessoas saindo do campo em busca de emprego na cidade. Geralmente essas pessoas têm um baixo nível de conhecimento e chegam nas cidades, pegam empregos e pagam mal, então são pessoas que vão viver em lugares extremos, como subúrbios, periferias, favelas, lugares que existe uma qualidade de vida um pouco baixa, tá? Não falando de cultura, mas falando de qualidade de vida em questões estruturais. Então não tem saneamento básico, moradia ruim, controlado por milícias, traficantes, né? Então há um problema muito grande que as pessoas que saem do interior tinham uma vida tranquila para morar numa cidade, principalmente em áreas de periferias, tá? Então a reforma agrária, ela evita tudo isso. Então, ela não é um movimento simples, não é uma discussão simples, tá? E na página 11,
a gente finaliza essa discussão histórica e política da evolução da agropecuária no Brasil, tá? As principais leis, desde a Sesmaria, né? Aí depois a Lei da Terra, depois o Estatuto da Terra e, por fim, a Revolução Verde e aí a discussão da reforma agrária, tá? Então, só lembrar aí do que foi cada uma, o que cada uma promoveu, que é importante. E depois de toda essa reformulação, nós tivemos aí o surgimento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que está lá na página 11. Resumidamente, o que é o INCRA, né? Ele coloca aqui, ó. O INCRA busca, com a reforma agrária, olha só, atualmente desenvolvida no país, é a implantação de um modelo de assentamento rural baseado na viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial. Isso aqui é os mesmos princípios da reforma agrária, viu? Os mesmos princípios que falam sobre o quê? Sobre justiça social, que é a viabilidade econômica, que fala sobre desenvolvimento rural sustentável, que é a sustentabilidade ambiental, e o aumento da produção, que é o desenvolvimento do território, atendendo esses aspectos aqui que eu li para vocês agora há pouco, tá? E o INCRA, juntamente com essa ideia de reforma agrária, ele tenta fazer com que isso seja garantido, já que a Constituição Federal diz que tem que ser garantido. E o INCRA é um órgão para poder garantir isso na prática. A Instituição Federal, teoricamente, diz que a reforma agrária tem que acontecer, e o INCRA é o órgão responsável por promover isso, para fazer a reforma agrária acontecer. Então, a reforma agrária implica também forte envolvimento dos governos estaduais e municipais, que são as prefeituras. A reforma agrária não é só no Brasil, a nível federal, é em todas as esferas, federais, estaduais e municipais. Em relação aos benefícios, a atuação do INCRA no campo é norteada pela promoção da igualdade de gênero, além do direito à educação, à cultura, à segurança social e à reforma agrária. Então, o INCRA, no campo agrícola, na zona rural, ele garante também a igualdade de gênero, homem, mulher, situações sexuais, pessoas negras, né? Além também do direito à educação, que é o direito de todos ter acesso à educação. Ele leva a educação para o campo, que é chamado de educação agrícola, né? Também a cultura, a valorização da cultura local, tá? A segurança social e também, é claro, a reforma da agrária, promovendo mais terras para as pessoas. Além, dos assentamentos implantados pela autarquia. São assentamentos promovidos pelo próprio MST, por exemplo. É um dos maiores movimentos sociais do Brasil. O INCRA reconheceu projetos criados por outros órgãos, no caso o MST, como assentamentos estaduais e reassentamentos de barragem, para assegurar o acesso dos agricultores familiares às políticas de reforma agrária. Esses assentamentos estaduais está ligado ao próprio movimento dos sem terras, o MST. E esses reassentamentos de barragens têm a ver com produtores que precisam de áreas que são alagadas, né, que precisam dessa água para poder fazer o sistema de irrigação. Vou dar um exemplo para vocês. A região de Joselândia, onde fica a barragem do Flores, aqui dali foi um projeto que foi criado justamente chamado de assentamento de barragem. Aquela água foi represada, muitos pensam que aquela água foi represada para poder haver um equilíbrio de enchentes, né, no período de chuvas, mas na verdade não é bem isso. Aquela barragem ela foi criada justamente para melhorar a produção agrícola naquela região. Uma das maiores produções de banana, de melancia e de arroz da nossa região está aqui na região de Joselândia. Isso foi promovido pela construção da barragem do Flores, que houve uma concentração de água muito grande, criação de várias ilhas, e nelas a produção de banana. Consequentemente, também houve um controle das enchentes, né? Porque é um rio, é um afluente do rio Mearim, que deságua suas águas no rio Mearim e também aumenta seu volume no período de cheia. Então, houve também um controle dessas questões de enchente, tá? Mas o principal objetivo era melhorar a questão do controle, né, da produção agrícola, para se produzir mais, porque nós temos mais água, principalmente no período de estiagem.
Nossa região passa 6 meses sem chuva praticamente. Então a barragem ela iria ser fechada, controlada para que haja um controle dessa água, para que não venha diminuir tanto e a produção continue. Então a barragem elas são construídas principalmente para no período de estiagem, período que chove menos, para se haver um controle, né, dessa água, para que ela não vá embora 100%, para que fique ali segurando até o período de chuva retornar e que a produção agrícola permaneça, tá? E aí nós finalizamos essa parte política histórica e vamos aqui, eu vou só fazer um resumo, porque na próxima aula nós vamos trabalhar esse assunto, que é da página 13, tá? A página 13 é o nosso principal, é o nosso próximo assunto. Se vocês me perguntarem, professor, até aqui, porque eu vou até dar uma olhada no calendário, assunto da prova, professor, se caso cair a prova, vai ser o quê? Tudo que nós estudamos. Da página 3 até a página até a página 11, vocês aí já têm assunto demais, né, para fazer uma prova tranquila, tá? Já tem assunto suficiente para fazer a prova de vocês. Então, eu quero só lembrar os senhores, como eu já recebi meu acesso ao Senec Digital e eu estou fazendo as gravações das aulas, o que eu vou fazer? Eu já tive 3 encontros com vocês, contando com esse de hoje. Eu vou fazer 3 postagens no Senec Digital. Eu vou postar os vídeos, tá? E alguns materiais para que vocês possam rever as aulas, fazer revisões, tá? E poder se preparar para as provas, tá? E eu quero que vocês façam todas as atualizem as atividades da página 13 para trás. Deixam elas todas atualizadas que depois eu vou dar um jeito de recebê-las, tá? Para poder fazer a primeira correção do livro, porque isso vai ajudar na nota da prova de vocês, tá bom? Então aguardem que quinta-feira o Select Digital já vai estar ok para vocês pegar as 3 últimas aulas que vai estar lá, né, para vocês poderem fazer as revisões, né, os estudos dos senhores, tá bom? Então, assim, toda aula que nós tivermos, nós vamos estar fazendo aí essas revisões por lá, disponibilizando essas questões aí dessas últimas aulas, certo? Então, continuando, só para poder fazer uma... Pois é como eu estou falando. Perguntou aqui se terça que vem não vai ser prova. É como eu estou falando. Hoje eu vou dar uma olhadinha no calendário de prova, que eu não estou lembrado de cabeça, para saber que dia vai ser a nossa prova. Me parece que a semana que vem é semana de prova. Então, provavelmente, se for semana de prova, não tem aula, é prova. Professor, Fala. a sua prova é dia 26, a sua e a de artes. Que dia 26 é na quarta-feira. Terça-feira também é prova. Aí, quando acabar essas provas, vai ser férias de novo, é? Que férias, meu irmão? Tu já passou um bocado de dia de férias. É aula. Professor, aí tem dia 25 é matemática português, dia 22 é história e ciências e dia 21 é educação física, filosofia e inglês. Então quer dizer que terça-feira, quarta-feira tem prova. Então não é aula, é prova. Perfeito. Então o conteúdo da prova você já sabe aí o que vai cair. Tranquilo? Vocês vão pegar da página 3 aí até a página 11, todos esses conteúdos aí que já trabalhamos, estrutura agrária brasileira, a parte histórica, o extrativismo animal, o extrativismo vegetal, né? O Instituto Chico Mendes, que fala sobre áreas de reserva ambiental, né? Então, todos esses conteúdos aí são conteúdos da primeira prova de vocês, tá certo? Aí, quando tivermos uma próxima aula, que não for prova, aí nós vamos entrar nesse conteúdo da página 13, tá certo? Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo, assim, bem simples, tá? Eu queria até que vocês estudassem ele, porque, assim, esse conteúdo da página 13 até a página 26,
ele vem apenas especificar isso que a gente está acabando de trabalhar. Ele vem só falar os tipos de atividades agrícolas no Brasil, tá? Resumidamente, ó, resumindo para vocês aqui, ó, ele vem dizer, né, como vimos, né, no Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, aí, na página 3, tá? A eficiência desse setor no país está ligado a diversos fatores, dentre os quais podemos destacar, ó, o relevo é positivo no Brasil, a disponibilidade de água, solos férteis, né, a grande dimensão territorial que o Brasil tem, o uso de tecnologias agrícolas, tá? O clima que é favorável, certo? E tudo isso daí são benefícios que a agricultura brasileira tem. E também a introdução da Revolução Verde. Essa página 13, ela já entra no conteúdo que eu trabalhei com vocês sobre Revolução Verde, tá? Ó, mas o contrário de que possa parecer, a produção agropecuária brasileira enfrenta muitos entraves, dentro dos quais podemos destacar. Quais são os principais problemas da produção agropecuária? O predomínio dos latifúndios de exploração, tipo muito latifúndio, muitas terras presas a uma pessoa. O alto juros dos créditos agrícolas. Não é tão fácil conseguir recurso. Por exemplo, o Banco do Nordeste, que é o principal banco financiador da área agrícola. Não é tão fácil conseguir empréstimo quando você consegue. É muito caro os juros. Alta carga tributária, né? Tem muitos impostos sobre as terras. Então é muito caro. Precisa ter recurso para poder desenvolver a terra. A dependência dos insumos externos, tipo fertilizante, máquinas, agrotóxicos, sementes. O Brasil depende muito, né, dessas produtividades de outros países. A precária infraestrutura, principalmente na parte de transporte. O Brasil perde muito a sua produção nos transportes. Ou a soja. 20% da soja é perdida nas estradas, nas rodovias brasileiras. Muito buraco, elas acabam caindo e assim por diante. Os conflitos violentos no campo, muitos conflitos violentos, né, entre autoridades e camponeses, tá? E a erosão, né, e o esgotamento do solo, devido ao uso de técnicas inadequadas de manejo. Tipo, soja. Chega um tempo, produziram tanto que chega um tempo que aquele solo não é mais utilizado. Ele ficou impróprio, porque esgotaram o solo, não tem mais como produzir. Os agricultores brasileiros não se preocupam em fazer manejo de solo. Tipo, chegou um momento que não tem mais como produzir, vamos deixar ele aí revitalizar. Vamos aplicar um produto para que ele fique melhor. E esperar um tempo para depois produzir. Não, eles exploram até o último. Aí o solo fica inapropriado. Ele não produz mais. Aí ele acaba esgotando. Então isso é a realidade do Brasil. Hoje, as vantagens e as desvantagens. A página 13, ele fala das vantagens e as desvantagens sobre as atividades agrícolas do país. Tá certo? É importante, já que a gente está falando disso, então essa página aqui ela também pode entrar aí nos estudos de vocês em relação à prova. Aqui, ele só vem falar, ó, os 5 pontinhos fala das vantagens que o Brasil tem para ter uma atividade agrícola de alta produtividade. E as desvantagens que a área do Brasil tem em relação à área agrícola. Tá? Então, são os problemas hoje que nós temos. Ó, Biqui fala, mesmo com tantas dificuldades, o setor agropecuário brasileiro consegue avançar na produtividade, batendo recordes de produção, sobretudo nos produtos mais exportados, que são as denominados de commodities agrícolas, tá? Quem são os produtos de commodities agrícolas? Aí nós temos aí vários deles, tá? Que é importante fazermos uma pesquisa, tá? Para saber quem são esses principais produtos. Nós temos vários. Deixa eu ver aqui uma relação, um gráfico. Para a gente poder, ó, os principais commodities, né, agrícolas do Brasil. Você pode até anotar no livro de vocês. Quais são os principais? Soja. Eu vou até copiar e colar dentro aí do chat de vocês. Os principais: soja, trigo, laranja, petróleo, minério de ferro, ouro e boi.
que é a carne, né? Então, por que commodities, né? Commodities que chamam? São os principais produtos comercializados, exportados, na verdade, pelo Brasil, né, para outros países. Né? Esses são os principais. Existem outros. Os principais commodities brasileiros são agrícolas e minerais. Né? Então tem uma relaçãozinha básica aí. Você pode até anotar isso daí abaixo desse nome commodities, tá? Agrícolas. Então esses são os principais produtos que o Brasil exporta para o mundo. A soja, para a região da Ásia. O trigo, nós temos uma observação sobre ele. O trigo não é nem tanto uma alta produção, mas porque o trigo ele é produzido em regiões frias. O Brasil, na verdade, ele mais importa trigo do que exporta. O país que mais vende trigo para o Brasil é a Argentina. Tá? A Argentina é o país que mais exporta trigo para o Brasil. Nós compramos uma grande quantidade de trigo argentino. E é um dos maiores produtores mundiais de trigo, né? A Argentina. Tá certo? Aí nas próximas páginas, nós temos o quê? Tem até um textozinho aí, ó. Vamos conhecer na página 14. Vamos conhecer um pouco das formas de produção agropecuária do Brasil. Tá? Isso aqui eu vou deixar até para a gente poder se aprofundar um pouco mais depois, tá? Então, para a prova de vocês, vocês podem estudar até a página 14, mas finalizando o texto aí antes de iniciar a agricultura de subsistência, tá? Agricultura de subsistência, agricultura familiar, agricultura orgânica, isso daí não vai entrar, e agricultura moderna, isso não vai entrar dentro dos estudos de vocês, para a prova, tá? Não vai. Termina 10h55, não é? É isso? Deixa eu só olhar aqui o horário, mas termina 10h55, tá? Eu só conferi aqui, mas eu tenho quase certeza. Rapidinho. Já vou finalizar, vou fazer uma revisão aqui final. Termina 10h55. Temos aí 11 minutos ainda para poder finalizar. Então, na nossa próxima aula, tá? Lembrem da prova, né? Desde o início até o finalzinho do texto aqui que fica na página 14. Da agricultura de subsistência para frente, já faz parte de uma outra aula. Resumidamente, o que é agricultura de subsistência? É aquela agricultura familiar, aquelas pessoas que plantam apenas para sobreviver. Eles não têm intenção de comercializar a sua produção. Eles apenas plantam para se alimentar. Agricultura de subsistência, para me subsidiar. Eu planto para eu poder sobreviver. Tem algumas plantações que essas pessoas plantam para vender, mas apenas com esse dinheiro para poder comprar outros produtos que não tem como produzir nas suas terras. Mesmo assim, eles plantam apenas para sobreviver. A agricultura familiar, né, é aquela agricultura que existe uma lei, a Lei 11.326, tá? Que explica o que é uma agricultor familiar. É aquela pessoa que, além dele plantar para se subsidiar, para sobreviver, ele também planta, né, para poder comercializar. Só para vocês terem uma ideia. Os principais alimentos que fazem parte de nossas mesas não são produzidos em grandes indústrias, com grandes produtores rurais. Todos os alimentos que nós temos em nossas mesas, como arroz, por exemplo, feijão, o milho, cenoura, batata, cheiro verde, cebolinha, tudo aquilo que a gente conhece para poder cozinhar. Tudo isso vem da agricultura familiar. Então, os alimentos que nós compramos para pôr em mesa, para podermos nos alimentar, é produzido pela agricultura familiar e não pelos grandes produtores rurais, tá? Agricultura orgânica é aquela agricultura que não utiliza agrotóxicos, não utiliza fertilizantes químicos. É aquela agricultura que eles produzem apenas com materiais orgânicos, adubo orgânico. Por exemplo, resto de alimento, fezes animais, resto de outros produtos que possam ser processados e produzidos aí organicamente, tá? É chamado de produção de adubos orgânicos, feito com resto de alimento, essas coisas, tá? Então tem como ser processado. É uma tipo de agricultura que não tem problemas com agrotóxicos, são alimentos saudáveis, conhecido como alimentos agroecológicos, tá?
Na página 16, ele vem dar um exemplo aí desses alimentos orgânicos, chamado de alimentos agroecológicos, alimentos que não utilizam fertilizantes. Olha na imagem aí, ó. Vocês estão vendo o triângulo que tem um Tzinho dentro? Então, o que é agricultura orgânica? É aquela agricultura que não utiliza as técnicas do transgênico, não utiliza agrotóxicos, não utiliza fertilizantes, tá? Não produz melhoramento genético nas plantas. É um alimento natural, saudável. Nós que vivemos no interior, nós ainda temos uma oportunidade muito grande de comer alimentos orgânicos, saudáveis. Quando você vai para um supermercado, você já compra alimentos, vamos dizer assim, melhorados, transgênicos. Por exemplo, quem tem sítio aí, quem tem fazenda, você colhe uma banana do seu sítio, você percebe que ela demora muito para poder apodrecer. Você compra uma banana no supermercado, no outro dia ela já começa a ficar preta. É porque existe um produto chamado carbureto, tudo que eles colocam para poder amadurecer mais rápido a banana. Então essa banana ela passou, ela não é orgânica. Essa aqui foi utilizada carbureto, então ela apodrece mais rápido, tá? Então isso é um problema na agricultura moderna que nós temos hoje. A agricultura moderna utiliza bastante, né, esses produtos do agrotóxico e tudo, tá? E quais são os principais produtos brasileiros da agricultura moderna? Nós temos a soja, na página 17, que vem falar sobre ela. Na página 18, ele fala sobre o café, um grande produto brasileiro. Nós temos o milho, a laranja, cana-de-açúcar, tá? Página 18 e 19. E também, claro, a cana-de-açúcar, como foi falado aqui, para a produção do etanol. Então, quais são os principais produtos da agricultura moderna? O que é agricultura moderna? É aquela agricultura mecanizada, aquela de alto padrão, tá? Que produz soja, café, milho, laranja e cana-de-açúcar. São os principais produtos brasileiros. Então, na nossa próxima aula, a gente se aprofunda um pouco mais nisso, tá? Vocês já sabem aí o conteúdo da prova de vocês, estudem, façam as revisões, assistam às aulas, tá? E para finalizar, eu queria só compartilhar isso aqui, que é uma revisão rápida, que vai servir também para a prova de vocês. Bem rapidinho mesmo, já para a gente poder finalizar o nosso horário. Estão vendo aí o slide? Tô vendo, professor. Pronto, aqui tem só um resumo básico. Ó. O que é a agricultura? Ele fala a arte de cultivar a terra, o conjunto de técnicas para o cultivo da terra. Então, eu tenho técnicas milenares, antigas, e técnicas modernas, né, que utilizam tecnologia. História. Surgiu há mais de 10 mil anos, marcou o início do sedentarismo na história da humanidade, surgimento das primeiras aglomerações humanas, tá? E permitiu a produção excedente de alimentos, de produção em larga escala, para atender um número maior de pessoas. Aglomerações, as primeiras vilas, depois as primeiras cidades e assim por diante. Resumidamente, a agricultura ela pode ser moderna, ela pode ser de uma cultura intensiva e também extensiva. Tá? Da mesma forma que o gado, a agricultura ela também pode ser intensiva, ela pode ser extensiva. Agricultura modernizada, né? A modernização, surgimento de máquinas e novas técnicas, aí vocês vão lembrar da Revolução Verde, substituição da tração animal pelas máquinas, né? O animal deixou de ser o principal produtor, no caso de puxar os equipamentos, irrigação, muito utilizado atualmente na agricultura moderna, controle de pragas, sistema hidropônico, como eu falei para vocês, correção de solo, com o uso de fertilizantes químicos. Tá? Agricultura intensiva é uma agricultura com alta produtividade, realizada em latifúndios, rotação de cultura, o uso de fertilizantes, mão de obra qualificada e produção para exportação. Estamos falando aqui de uma agricultura moderna promovida pela Revolução Verde, tá? Uso de fertilizantes, mão de obra qualificada, uso de maquinários, produção para exportação, como soja, é aquela agricultura moderna que eu mostrei para vocês, soja, laranja, cana-de-açúcar. E agricultura extensiva,
baixa produtividade, realizada em minifúndios, solo sem descanso, técnicas rudimentares, mão de obra não qualificada, produção para subsistência. Olha só, a pecuária, quando é intensiva, é uma produção com alta qualidade, tá? E na agricultura também. Quando a pecuária é extensiva, é aquela produção de um número bem maior de gado, mas com pouca tecnologia. Na agricultura, eu tenho diferente da pecuária. É uma agricultura de subsistência, aquela agricultura simples, que a pessoa só produz para poder sobreviver, tá? Então, esse aqui é um resumo básico de uns pontos importantes que vocês precisam conhecer. Eu conheço 3 sítios que um é do meu tio. Tem o sítio Belém, o sítio Novo, O que mais, cara? não me lembro, mas o sítio do meu tio, ele tem uma plantação de 6 hectares quadrados, que é para cada uma planta. E também ele cria animais, como um jabuti, galinha, galos. Um dos jabutis acabou fugindo. Eu e meu filho machucou. E quem está cuidando desse jabuti que fugiu sou eu. Bacana. Perfeito. Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa aula. Deixa eu interromper aqui o vídeo.